Reflexão da liturgia da palavra desta quinta-feira, dia 5 de julho, 13ª semana do tempo comum. Não são todos que gostam de ouvir verdades, principalmente aqueles que fazem coisas erradas. Quando verdades são ditas, muitos se sentem incomodados. Dizer a verdade é o papel dos profetas, e eles foram e ainda são perseguidos por causa disso, principalmente quando essas verdades denunciam os opressores. Quantas pessoas ainda hoje são ameaçadas de morte ou mesmo assassinadas porque disseram a verdade, porque denunciaram injustiças? Temos diversos casos em nosso país, como por exemplo, o seringueiro Chico Mendes, em dezembro de 1988, que denunciava a exploração ilegal dos madeireiros do norte do país. Também no norte encontramos o caso da irmã Dorothy Stang, 2005, a freira americana assassinada por latifundiários. O caso de Santo Dias da Silva, de 1979, em São Paulo, o operário metalúrgico que denunciou a exploração dos operários. Há casos dos que são ameaçados de morte, como o bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, e tantos outros. Enfim, há uma lista de casos no Brasil e demais países da América Latina e do mundo, de outros continentes, em que quando se fala a verdade, isso incomoda os que agem nas trevas e os leva a buscar maneiras de eliminar ou paralisar tais pessoas. Essa situação é ilustrada hoje na primeira leitura, em que Amós é ameaçado de morte porque estava incomodando o rei. Amós havia dito que se as injustiças continuassem acontecendo, todos iriam sofrer os efeitos disso. Amós se referia ao exílio e suas consequências. Porém, Amós foi alertado por Amazias de que, se não se calasse, iria ser morto pelo rei. Amós não se intimidou, permaneceu firme nos seus propósitos e reassumiu o compromisso profético recebido de Deus. Disse que não foi por acaso que pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros tinha sido chamado por Deus. Deus o havia escolhido e ele iria levar adiante a sua missão, mesmo que isso lhe custasse a vida. O exemplo de coragem de Amós deve existir em todos nós, se queremos de fato ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Devemos denunciar as situações que paralisam as pessoas, impedindo-as de agir livremente, conforme a vontade de Deus. Hoje existem muitas maneiras de paralisar as pessoas. Algumas delas são tão sutis que quase não são percebidas, como, por exemplo, a falta de investimento em educação. Um povo mal educado, a quem não foi dada a oportunidade de pensar ou de aprender a pensar, é um povo que se manipula facilmente, ou seja, que se paralisa facilmente. Esse tipo de paralisia é muito sério, porque atinge milhões e milhões de pessoas e as deixa totalmente alienadas. São essas pessoas que se venderão por muito pouco, que colocarão no poder pessoas do tipo do rei Jeroboão e tantos outros que explorarão ainda mais as pessoas, enriquecendo à custa de suas paralisias. É também, sobretudo, contra esse tipo de paralisia que Jesus veio libertar. Ele quer pessoas livres, que enxerguem a verdade e não sejam manipuladas pelas vontades dos outros. O Evangelho também nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus, ao chegar à outra margem em sua cidade, é surpreendido por um ato de fé e de amor.
Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las de suas enfermidades e devolver-lhe a dignidade. Para que essa libertação aconteça, é preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. É por isso que a primeira palavra de Jesus ao homem paralisado é coragem. Jesus o chama de filho. O paralítico é um filho de Deus vítima do pecado que o paralisa. As paralisias são consequências do pecado. Não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas dos que provocam a paralisia. São muitos os pecados cometidos pela humanidade, principalmente as autoridades, os poderosos, que provocam a paralisia das pessoas. Paralisia é sinônimo de dependência, de prostração, de uma situação em que se fica nas mãos de outros, sendo manipulados de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho, e não apenas da paralisia literal de alguém que foi acometido por uma doença ou problemas congênitos, mas também da paralisia da alienação, da dominação, aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Para a libertação dessa paralisia, é preciso a coragem dos paralisados e a solidariedade de outros, como vemos no início do Evangelho. Os que não querem a libertação dos paralíticos sentem-se incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual é a sua missão: libertar as pessoas da opressão e devolver-lhes a vida, a dignidade, a consciência de filhos amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico que sai andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, pois a atitude de Jesus é provocadora. Eles sabiam que um ato como esse despertaria a revolta das autoridades que se mantêm no poder às custas da paralisia das pessoas. Uma sociedade de gente paralisada, isto é, alienada, é muito mais fácil de dominar. Por essa razão, não se tem muita preocupação de se investir em educação, como eu disse no início, em ações que libertem integralmente as pessoas. Pessoas conscientes e politizadas não ficam paralisadas e não permitem que outros as dominem e explorem. Infelizmente, somos uma sociedade de paralíticos. O resultado dessa paralisia se revela nos resultados das eleições. A maioria das pessoas que elegemos é reflexo de nossa paralisia. A missão de Jesus foi, sobretudo, libertar a consciência das pessoas da paralisia. Por isso, ele foi perseguido e morto. Se fosse apenas a libertação da paralisia enquanto enfermidade, ele seria apoiado e adorado no seu tempo. Teria sido aclamado rei pelas autoridades. Mas a libertação que ele trouxe foi subversiva, no sentido positivo da palavra. Ele quis subverter a ordem opressora e implantar a justiça e a paz. É essa também a nossa missão. Para que ela seja posta em prática, é preciso fé e coragem. A coragem destemida de Amós, a coragem daqueles que publicamente se uniram ao paralítico e o carregaram até Jesus porque acreditavam na libertação. A coragem do paralítico que se dispôs a acolher os ensinamentos de Jesus e a andar com as próprias pernas. Que sejamos discípulos missionários de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias que continuam a atingir pessoas em todo o mundo, inclusive em nosso país.
Que não tenhamos medo de denunciar as causas das paralisias, como fez Amós na primeira leitura de hoje. Somente assim estaremos exercendo a missão profética que recebemos no batismo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.